Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário, vamos continuar meditando em Hebreus capítulo 9, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Hebreus capítulo 9, dos versos 11 a 14 está escrito assim: Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isso é, não pertencente a essa criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Até aqui, até o verso 14, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és maravilhoso e bom, justo e fiel, santo, grande, poderoso, eterno, o princípio e o fim, digno de honra, glória e louvor. Tu és o alfa e o ômega, o onipresente, onisciente, onipotente Deus, a quem servimos. Tu és o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Rei, o eterno Deus, o Santo Deus de Israel. Tu és perfeito, Senhor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos as pessoas que falham conosco. Que isso seja uma verdade para nós, para que nós nos lembremos sempre de perdoar as pessoas, porque nós não podemos agir como o credor incompassivo, retendo um perdão que recebemos muito maior. Eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço por essa sexta-feira, que o Senhor abençoe essa sexta-feira aqui de cada um de nós, que o Senhor renove as nossas forças, nos prepare hoje para o trabalho, para os estudos, para a casa, para tudo que nós temos que fazer hoje, que o Senhor esteja nos guiando durante todo o dia, nos abençoando, derramando da Tua provisão sobre nós, porque nós dependemos do Senhor. Sem o Senhor nós nada somos, Pai. Em nome de Jesus eu oro, pedindo que o Senhor guarde a nós e as nossas famílias durante todo o dia, porque nós dependemos do Senhor. Não existe nada que nós possamos fazer sem o Senhor que dê certo. Dessa forma eu oro também pelos que estão enfermos, Pai, que o Senhor traga cura, pelos que estão se sentindo abatidos, que o Senhor renove as forças, para aqueles que estão desesperados, que o Senhor traga esperança, Pai, para os que estão cansados, que o Senhor traga alívio. Porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso porto seguro, o Senhor é o nosso alívio. És o nosso alívio. Pai, eu oro também pelos nossos familiares que ainda não entregaram as vidas a Jesus. Que eles, através do Teu Espírito Santo, Pai, se arrependam dos seus pecados, reconheçam Cristo como Senhor e Salvador e possam viver a vida deles cumprindo o propósito eterno que o Senhor já preparou para eles. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, você já sabe, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe o AB7. Não esquece de compartilhar o AB7 com outras pessoas. E dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição do vídeo. Se você está chegando agora, se está chegando por esses dias, tem links bem interessantes aqui. Você pode entrar nas nossas comunidades e receber todos os nossos vídeos. Você pode ajudar o canal, você pode comprar o livro Muito Além de um Pai, você pode seguir a gente no Instagram, tem um monte de coisa que você pode fazer. E ó, o Instagram foi reativado ali, tô trabalhando de novo no Instagram, agora vai, galera. Tô criando aqui uma rotina já para eu poder fazer tudo, tá bom? Então, o Instagram tá sendo reativado, tem post novo toda semana lá, tem vídeo novo toda semana lá, que só vai para lá. Então, segue a gente no Instagram também, tá bom? Vamos lá. Lemos aqui dos versos 11 a 14, e daí o autor da carta aos Hebreus vai falando, né? O que a gente falou um pouco ontem, né? Jesus entra no Santo dos Santos, antes era através de sangue de bodes e novilhos, mas agora Jesus derrama o seu sangue perfeito, está escrito, né, no verso 14, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Ou seja, o autor da carta aos Hebreus está falando exatamente, não exatamente, né, perdão, está falando o que a gente falou ontem, né? Na verdade, ele falou e a gente falou ontem. Então, assim, é mais ou menos o mesmo assunto. Jesus inaugura um novo tempo, porque o tempo anterior era feito de um sumo sacerdote humano ali, falho, com pecados, que tinha que purificar a si mesmo, e vem Jesus como sumo sacerdote definitivo e nos dá acesso ao Santo dos Santos. Tá,
Mas aqui o verso 14, ele tem uma chave que a gente precisa guardar nos nossos corações para que a gente nunca perca. Porque a gente vem falando desse assunto na carta aos Hebreus aqui, que é Jesus é perfeito, Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno. É isso, né? Esse é o assunto. No começo do livro tem toda uma preparação para falar de Jesus, daí vem toda uma preparação do tabernáculo e para que a gente entenda bem, para colocar Jesus como sumo sacerdote definitivo. E aqui nesse ponto do livro está falando sobre Jesus sendo o nosso sumo sacerdote definitivo, nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. É isso que vem falando, né? Mas o verso 14 ele tem uma chave importantíssima. O final do verso 14 diz o seguinte: de modo que sirvamos ao Deus vivo. De modo que sirvamos ao Deus vivo. Qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo é nos dar acesso ao Santo dos Santos? É, claro que é. Hoje nós temos livre acesso a Deus em nome de Jesus. O objetivo é que não existisse mais um sumo sacerdote que tenha sido um pecador? Sim, nós temos um sumo sacerdote definitivo eterno. É que a nova aliança seja a aliança final? Sim, esse é o objetivo. A nova aliança é a aliança final. Não necessitamos de uma nova aliança mais. Nós já temos uma aliança definitiva. O objetivo é que aquelas ordenanças caíssem para que nós vivêssemos uma vida de princípios. Sim, esse é o objetivo. Mas olha o verso 14. De modo que sirvamos ao Deus vivo. Esse é o objetivo final. Que eu e você sirvamos a Deus. Tudo isso para quê? Para que nós sirvamos ao Senhor. A única vida que existe para nós é uma vida de servir ao Senhor. A única vida que existe para nós é uma vida de fazer a vontade daquele que nos chamou, daquele que nos escolheu, daquele que abriu o caminho para nós. Essa é a única vida que existe para o cristão. É a vida de servir ao Senhor. E aqui eu não estou especificando o que significa servir ao Senhor. Intencionalmente eu não estou falando servir ao Senhor é fazer A ou B. Não. Eu não estou especificando justamente porque eu creio que o Espírito Santo é quem deve nos direcionar, porque o propósito vem de Deus. O ponto aqui é esse. Nós vivemos para servir. Às vezes, para você servir, vou falar de um colega que eu tenho, Evandro aí, ele serve numa clínica de recuperação, ele vive lá. Ele ajuda as pessoas que têm problemas de dependência química. E é a maneira dele servir ao Senhor. Ele é um cristão que vive ali para servir ao Senhor dessa forma. Às vezes você é um cristão que vai servir sendo missionário nas nações. Glória a Deus. Então eu não estou especificando, às vezes você vai servir na diaconia ali, limpando a igreja, para que as pessoas tenham um lugar limpo para se reunir, para que os cristãos que estão chegando ali mais novos na fé tenham um lugar para poderem se reunir, se fortalecerem e aprenderem da palavra. Às vezes esse é a maneira de você servir ao Senhor, é limpando a igreja. Glória a Deus por isso. Não importa a sua forma de servir, contanto que você esteja servindo da maneira como Deus te chamou para fazer. E por isso que eu não estou especificando. Trouxe exemplos, mas não estou especificando. Porque você e eu, nós precisamos servir a Deus. Tudo isso que o autor da carta aos Hebreus vem falando aqui é para isso, para que nós entendamos que nós precisamos servir ao Deus vivo. E a maneira como você vai servir é algo que Ele já preparou como propósito para você. Basta que você viva dessa forma, que sirva a Deus. E de maneira genérica, aqui, que tudo que nós façamos glorifique ao Senhor. Eu falo isso de vez em quando aqui, né? Que tudo que nós façamos glorifique ao Senhor. Esse é o objetivo, galera. Legal, né? Tudo isso que a gente aprende do tabernáculo aqui, aprende lá no estudo de Êxodo, tudo isso muito legal. Ele precisa saber, tá? Precisa saber. Mas contanto que a gente saiba que tudo isso que a gente está vendo é para que a gente entenda que a gente tem que servir. Porque se a gente não serve, não vive para servir, não serve para viver, né? Essa é uma frase famosa aí, né? Não vive para servir, não serve para viver. É isso, galera. É forte a frase. Eu estou exagerando aqui, gente. Isso é uma frase famosa, tá? O ponto aqui é nós precisamos viver uma vida de serviço ao Senhor. Tudo isso que nós falamos aqui. O verso 14 resume perfeitamente bem. De modo que sirvamos ao Deus vivo. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê mais se Deus quiser. Paz.